Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez juntos reunidos aqui para adorarmos ao Senhor. Apesar de estarmos no ambiente residencial, nós estamos fazendo o culto da família, da Igreja do Nazareno em Deodoro. Eu te convido a nesse momento fazer desse lugar, como sempre temos dito, um lugar de adoração ao Senhor. Pegue sua Bíblia, reúna sua família ou quem estiver próximo a você e vamos juntos exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu vou convidar nessa hora o nosso irmão Pedro, que vai fazer a abertura do culto para a glória do Senhor. A paz. Vamos começar o culto com a breve leitura do capítulo 42 do livro de Jó. Fica antes de Salmos, tá? Jó 42, versículo 5. Esse é o último capítulo. E logo após toda a história que aconteceu com Jó, numa conversa muito íntima com Deus, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que nessa noite você possa buscar a revelação divina do Senhor para a sua vida. Que você não o conheça só por ouvir, ou porque algum pastor pregou, ou porque você viu na televisão, ou porque você leu algum livro, mas que você possa conhecer Deus de relacionamento, não só Deus porque você ouviu de alguém, mas sim porque você convive, porque você vive com Ele. Amém? Pai querido, Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, te buscando e te adorando. Receba esse culto, Pai, que nós iremos prestar a Ti. Que o pastor Sudemar seja bênção nessa noite, que o nosso coração esteja sensível, Senhor, e aberto para receber a palavra que nós sabemos que será de Ti. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa hora. Nós vamos cantar um hino que é exatamente aquilo que deve estar no nosso coração, a esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um hino que nos dias de hoje ele fala muito ao nosso coração. Amém? Adore o Senhor. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor, a terra está em suspense, volta do Senhor, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia. De 3 fios passam 2 quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. Está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Cante! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele
esperança que um dia, e nós aguardamos essa volta, e a cada dia que passa essa volta está mais próxima, ele vai soar ao soar da última trombeta, nós vamos partir agora para sempre, para todo sempre com o Senhor. Amém? Essa tem que ser a minha esperança, essa tem que ser a sua esperança. Diante de toda a dificuldade que a gente possa estar vivendo, nossa esperança tem que estar firme, tem que ser a esperança convicta de alguém que espera de fato algo que vai acontecer, a volta do Senhor, é uma verdade. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Eu vou ler do versículo 3 em diante, até o versículo 6. Versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus eterno. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado. Versículo 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? O profeta Isaías, ele já profetizava sobre o Senhor, sobre o nosso Salvador, sobre aquele que haveria de sofrer, morrer a morte de cruz, mesmo sem ter pecado, e ao terceiro dia ressuscitar. O profeta Isaías, chamado também de profeta messiânico, é um profeta que vem declarar nesse capítulo, nessa passagem que nós lemos, acerca de tudo aquilo que Jesus iria viver e também todos os benefícios que ele traria para mim e para você e para todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Para a gente entender essa história, a gente precisa recuar um pouco até o Jardim do Éden, quando foi cometido o primeiro pecado. Ali, o pecado entra na humanidade por meio de um homem. Diz a Bíblia, no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado só entrou por causa da desobediência de Adão no Jardim do Éden. Esse homem, ele desobedece uma ordem direta de Deus, ele aceita o fruto que Eva lhe oferece, e com isso ele concretiza, ele consuma o que seria a total depravação da raça humana. A natureza do homem passou a ser corrompida por causa dessa atitude no Jardim do Éden. A partir de então, o homem vive o que o livro de Efésios declara: ele está morto em pecados e delitos. A partir de então, ele não consegue mais decidir sobre sua vida em relação à salvação. Esse homem, ele encontra-se perdido, ele encontra-se sem nenhum tipo de saída no que diz respeito à salvação.
Esse homem carrega dentro de si, e quando eu digo esse homem, eu digo toda a humanidade, carrega dentro de si uma semente pecaminosa, uma semente que destrói a natureza do homem, a natureza que inicialmente era uma natureza semelhante à natureza de Deus. Então, Deus, em sua sabedoria, em seu poder, graça e misericórdia, através do seu amor infinito e incondicional, Ele estabelece um plano para desfazer toda essa obra, toda essa situação em que o homem se envolveu. A partir de então, Deus estabelece que todo aquele que levantar as mãos para Jesus, entregando sua vida, o seu coração, seria salvo, teria os seus pecados, inicialmente o pecado original, perdoado, em seguida todos aqueles pecados cometidos de maneira voluntária, teria todos esses pecados perdoados. E diz a Bíblia que toda a criatura, todo o ser humano, ele tem esse benefício à sua disposição, bastando apenas que ele dê um passo. O homem, no estado pecaminoso, no estado caído, estado que a teologia chama de depravação total, ele não consegue decidir por Deus. Por isso, Deus, ele envia uma graça chamada graça preveniente, e é sobre essa graça que a gente vai falar nessa noite. Uma graça que vem e ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento, e nos faz e nos torna capazes de escolher, capazes de dar um passo adiante para essa salvação proposta por Deus através de Jesus. Nessa noite eu não queria falar sobre conquista, eu não queria falar sobre vitória, eu não queria falar sobre campanha da família, eu queria falar sobre salvação. Exclusivamente salvação. Se você disser para mim assim, não, pastor, mas eu já me considero um salvo, glória a Deus. Essa mensagem é para você também. Essa mensagem é para que você entenda que essa salvação precisa ser cultivada. E essa mensagem é para você também. Então, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que nós lemos aqui no livro de Isaías 53, é direito meu. Tem até um hino que canta: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Esse hino retrata a conquista de Jesus na cruz do Calvário e os benefícios que ela traz para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todos aqueles que o recebem. Nós vivemos num tempo em que a maioria das pregações, elas precisam trazer um tom de conquista, um tom de vitória. E quando uma pessoa não alcança esse patamar, vamos dizer assim, ela não é considerada um crente, vamos dizer assim, padrão, porque ela não se encaixou naquela mensagem de vitória, ela não se enquadra nesse molde estabelecido por muitas igrejas ou teologias ao redor do mundo. Tudo tem que dar certo, tudo tem que funcionar, o ser humano tem que brilhar, o ser humano tem que conquistar, ele não nasceu para perder, ele nasceu para vencer. De fato, eu e você temos a Jesus e com ele podemos vencer, sim, e é esse o meu objetivo. Mas existe em algum momento da nossa vida que isso não é uma verdade, e aí quando isso acontece, algumas pessoas pensam que Deus falhou, algumas pessoas pensam que Deus esqueceu dela, algumas pessoas pensam que há alguma coisa de errado com ela, porque ela não consegue alcançar esse nível de conquista.
nessa noite é exatamente isso. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, não para me fazer um conquistador. Isso é consequência da minha caminhada cristã. Mas ele morreu na cruz do Calvário para trazer salvação à minha vida. Esse foi o primeiro objetivo de Jesus. Quando Ele se entrega na cruz, Ele não se entrega dizendo, eu vou me entregar, e aí todos aqueles que receberem a mim como Senhor e Salvador vão conquistar sobre a face da terra. Ele não disse isso, Ele não garantiu isso. É isso que eu queria que você focasse nessa noite. A luz tem que estar sobre essa mensagem, a mensagem da cruz, a salvação estabelecida por Deus através de Jesus. Foi isso que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. E eu não estou dizendo para você que você não pode conquistar um carro. Eu não estou dizendo para você que você não pode almejar um trabalho que ganhe 10 mil reais, não, até mais. Eu não estou dizendo para você que você não pode ter uma casa de praia, eu não estou dizendo para você que você não pode almejar ter uma casa bonita, um apartamento bonito, dos seus sonhos, do jeito que você pensa, com quintal, sem quintal, com garagem, sem garagem, do jeito que você pensa. Eu não estou dizendo que você não pode isso, mas eu estou querendo dizer nessa noite que esse não pode ser o teu foco, isso não pode ser o teu objetivo. Quando Jesus foi crucificado, 2 homens foram crucificados também, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. A Bíblia só chama esses homens de ladrão. A Bíblia não fala nome, não diz o que eles fizeram, só diz que eles eram salteadores. Diz que Jesus foi crucificado e ao lado dele, do lado direito e do lado esquerdo, foram crucificados junto com ele 2 homens, salteadores, bandidos, homens que não tinham escrúpulos, que faziam coisas erradas, homens que não valiam nada naquela época, que porventura, se você for comparar nos dias de hoje, você vai conhecer alguém que talvez esteja nesse mesmo nível. Essa pessoa que você está pensando, eu queria já de cara dizer para você, essa pessoa, ela também tem direito à salvação. Então esses homens que foram crucificados junto com o nosso Senhor, com o Mestre, eles tiveram 2 atitudes, uma diferente da outra. Note que a situação era a mesma, a condição era a mesma, os 2 estavam sendo condenados à morte de cruz pelos mesmos motivos, não exatamente o mesmo, mas pelos mesmos tipos de crimes. Eles eram salteadores. Não sei se roubaram mercado, loja, não sei se roubaram pessoas, mas os 2 tinham as mesmas atitudes, eram ladrões. E esses 2 homens foram condenados à morte de cruz ao lado do nosso Senhor. Eles tinham a mesma condição, mas tiveram atitudes diferentes. Aqui eu aprendo uma coisa: o ambiente não garante a mesma atitude. As pessoas podem estar no mesmo ambiente, mas elas podem e devem ter atitudes diferentes. Eu não posso, só porque eu estou num ambiente ruim, dizer que eu não posso ter uma atitude boa, porque eu estou cercado de pessoas demais. O ambiente que eu estou não é um ambiente muito favorável. Acredite, o ambiente, mesmo não sendo favorável, ele pode sim proporcionar atitudes boas. Esses 2 homens, eles estavam uma à direita, uma à esquerda, e um deles se levanta. Quando eu digo se levanta, ele ergue a voz e diz: se você é realmente o Cristo, desce, salva a mim, e a esse homem e a você também, e vamos nos livrar disso aqui. O outro, ele tem uma atitude diferente. Ele diz assim: ei, ele dá uma olhadinha mais, eu imagino, Jesus estava no meio e ele tenta esticar o pescoço para olhar para o outro e falar: ô, deixa de ser besta, está falando bobagem. Eu e você estamos aqui porque a gente merece, mas ele não fez nada de errado. E aí ele começa um diálogo e que demonstra que o seu coração agora não é mais de um
um bandido, ainda que a imagem que nós temos daquele homem, as pessoas daquela época tinham daquele homem, era de um bandido, um salteador. A partir de agora, esse discurso deixa claro que esse coração agora não é mais um coração de um homem salteador, de um bandido. Ele diz para Jesus: Senhor, como diz assim, me perdoa, lembra de mim quando entrares no paraíso. Isso aqui é tremendo, sabe por quê? Aquele primeiro homem, ele estava querendo o que Jesus tinha nas mãos, e Jesus podia tirá-lo dali e salvá-lo, salvar a sua vida da morte daquele momento. Mas o outro homem, ele viu além. Aquele homem que teve essa atitude, a segunda, ele não espera apenas que Jesus o salve da morte, mas ele espera que Jesus traga para a vida dele a salvação eterna. Você percebe o tipo de visão? Só estava vendo o hoje. Existem pessoas hoje que querem apenas receber de Deus coisas, conquistas, bens materiais, e elas ficam felizes quando adquirem um carro, elas ficam felizes quando compram uma casa. Pastor, não é para ficar feliz? Sim, mas ela não pode ficar feliz só por isso. Você consegue entender? Consegue alcançar? Esse homem, ele ficou feliz, ele ficaria feliz se Jesus tirasse ele dali e fizesse ele voltar a caminhar no meio da sociedade. Jesus tinha esse poder, mas não estava ali para isso. O outro homem, ele viu além da morte, ele sabia que ele merecia aquela condenação, mas ele mesmo assim, ele declara para Jesus um arrependimento e diz: Jesus, lembra de mim quando entrar. Ele reconhece em Jesus o Cristo, o Messias, o Senhor, o Salvador, aquele que vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse homem reconhece em Jesus o Senhor que vai salvar a humanidade, e esse homem quer fazer parte dessa salvação. Ele não estava preocupado com a morte mais. A morte não era mais a sua preocupação. A sua preocupação era aonde ele passaria a eternidade. E essa graça que nós falamos agora, logo no início, essa graça, ela alcança o pecador. Essa graça consegue alcançar, consegue envolver o mais vil pecador. Pensa em alguém que você conheça que pratique coisas horríveis. Esse alguém tem direito à salvação. Esse alguém, Jesus está procurando ele. Essa pessoa que você imaginou, ou que talvez esteja assistindo esse vídeo, essa pessoa tem direito a essa salvação. Talvez isso não seja justo, vamos dizer assim, humanamente falando. Talvez algumas pessoas vão se levantar e falar: mas eu não acho justo. O cara matou, roubou, fez um montão de coisas erradas e agora ele está dizendo que é salvo. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Foi para isso que Jesus veio. Esse homem que teve essa atitude, a sociedade talvez dissesse assim, a mesma coisa que a gente diz hoje, né? Ele não merece salvação. Ele não merece. Porque as pessoas sabiam que ele havia cometido, então elas começavam a enumerar: ele fez isso, e agora você diz que ele pode ser salvo? Eu não acho isso justo. Talvez essas pessoas dissessem isso. Não está registrado na Bíblia. Eu só estou pensando. Hoje, nós olhamos para uma pessoa e em alguns momentos a gente decide quem pode ser salvo e quem não pode. Quem merece a salvação e quem não merece. Como se a gente fosse Deus, né? A gente se coloca agora: não, essa pessoa não merece ser salva. Você viu o que ela fez? Eu acho até que ela não merece salvação. Não tem jeito. A gente começa a separar as pessoas, né? De um lado nós colocamos aqueles que merecem a salvação, e de um outro a gente coloca aqueles que não merecem. Não, fez coisas muito feias, não merece salvação. E Jesus, ele não faz esse tipo de acepção, ele não faz esse tipo de separação. Isso é uma coisa feita pelo homem, isso é uma coisa feita pela justiça, se é que se pode dizer assim, humana, não a justiça de Deus. O amor de Deus é imenso, incomparável. Ele é incondicional. Logo, ele vai alcançar o mais vil pecador. Essa salvação proposta por Deus através de Jesus, ela quer alcançar o perdido.
E é isso que a gente precisa passar. Esqueça se a pessoa, o que a pessoa fez de errado. Eu não estou falando aqui de passar a mão na cabeça. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime. E aí ela merece perdão? Sim, merece perdão. E aí ela pode ir para casa? Não. Ela merece perdão de Deus. Nós falamos sobre isso em outras oportunidades, né? Perdão de Deus é uma coisa, a consequência do pecado é outra. O que Deus apresenta através de Jesus é o perdão total dos nossos pecados. A começar pelo perdão do jardim do Éden, o pecado original. A partir daí, todas as atitudes humanas voluntariamente cometidas, elas também são perdoadas. E é esse perdão que Jesus está oferecendo. É esse perdão que eu e você precisamos oferecer para as pessoas. Não um perdão qualquer, mas um perdão dos seus pecados. Um perdão que vai perdoá-lo e colocá-lo não na rota de colisão com Deus, mas na rota de salvação do Senhor. Quando nós apresentamos o perdão de Deus, nós colocamos a pessoa na rota da salvação. A partir dali, ela vai caminhar em direção à salvação. É isso que Jesus apresenta. Foi por isso que ele morreu. E é por isso que ele declara no livro de Mateus, capítulo 11, acho que 28 até o 30, 31. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 11, 28, isso, 28 ao 30, diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. A partir desse convite, Jesus está propondo, fazendo a seguinte proposta para você: trocar de carga com Ele. Ele vai pegar a sua carga que é pesada e você vai pegar a carga dele que é leve. A carga de Jesus é leve. A carga de Jesus não traz sofrimento, não traz dor. A carga de Jesus é suave. É isso que Ele está propondo. Vinde a mim, é um convite. Agora Deus está convidando você, está convidando a mim, todo aquele que está cansado. E o cansaço, eu tenho dito, não é cansaço físico, é cansaço emocional, cansaço que está lá dentro. Porque vai encontrar descanso para a alma, não é encontrar descanso para o corpo físico. Eu hoje trabalhei, estou cansado, e quando eu terminar tudo que eu tenho que fazer nessa noite, eu vou deitar na minha cama e vou dormir. Amanhã de manhã eu estou tranquilo, as minhas forças foram refeitas. Sabe por quê? Porque o meu corpo físico só precisa disso para se refazer. Descanso. Eu dormi o sono do justo. Amanhã, quando eu acordar, seja lá a hora que eu acordar, eu estou em paz, eu estou refeito. Eu vou recomeçar o meu dia de trabalho, e aí à noite eu volto para casa e faço tudo de novo, porque apesar de que amanhã é feriado, né? Muita gente não vai trabalhar, inclusive eu, mas se fosse um dia normal, nós trabalharíamos naturalmente. O descanso que Jesus propõe aqui nessa passagem é o descanso para a nossa alma. É o descanso para a nossa alma. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito para você e encontrar. É isso que Ele quer trazer para mim. É isso que Ele quer trazer para você. Descanso para a nossa alma. Ele quer tirar a mim e você, todo aquele que vive em aflição, vive em desespero, seja por causa do coronavírus, seja por causa do desemprego, seja por causa de qualquer coisa. Jesus está fazendo esse convite. Esse convite é feito para mim e para você. Esse convite é feito para aqueles que já aceitaram Jesus, ou se você preferir, já receberam Jesus. E esse convite também é feito para mim e para você, que vive um turbilhão de problemas, e as emoções elas ficam à flor da pele, as aflições estão consumindo, e você não tem mais força para poder continuar caminhando.
O Espírito Santo de Deus, ele quer te envolver, ele quer te fortalecer, ele quer te dar condição para você continuar a sua caminhada. Ele quer trazer para a tua vida assim, uma sustentação para você continuar. Você já entrou na rota de salvação do Senhor. O que ele quer fazer agora é te conduzir. O que ele quer fazer agora é dirigir os teus passos. O que ele quer fazer agora é limpar o caminho para que você possa passar. Nessa noite, eu não quero que você pense em nada que seja material. E eu não estou falando que seja pecado, mas eu queria que você pensasse em duas coisas: na salvação que Deus estabeleceu através de Jesus e na sua responsabilidade de fazer essa manutenção todos os dias. Porque a salvação, ela vem de Jesus e olha, absolutamente não existe nada, absolutamente nada que eu e você possamos fazer para acrescentar a salvação. Acrescentar. Fomos salvos pela graça mediante a fé e isso vem de Deus, ponto final. Mas é nossa responsabilidade permanecermos no caminho. Em alguns momentos, as aflições vão ser tão grandes que a gente vai pensar até em desistir. Ah, pastor, que isso? Falar em desistir, eu já pensei em desistir. Se você já pensou, você não é um privilegiado. Mas eu continuo firme no caminho. Porque eu tenho que permanecer firme para alcançar o céu. Eu queria que você pensasse e colocasse na sua mente, no seu coração. Todos os dias, quando você tem necessidade de almoçar, necessidade de beber água, necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro para pagar suas contas, você acorda todos os dias com a necessidade de permanecer no caminho, sabe? Aquela necessidade que arde, aquela vontade, você acorda com vontade, eu tenho que não, vou continuar no caminho. E mais, que você possa ter no seu coração o desejo de propagar essa salvação para outras pessoas. Nesse momento que a gente está vivendo, existem muitas pessoas que estão em estado depressivo, que estão de luto, que estão desesperadas porque perderam seus empregos, que estão desesperadas porque não podem apresentar seus trabalhos, seus negócios, estão desesperadas porque alguma coisa aconteceu, pessoas estão se separando, né? Porque o convívio foi muito intenso durante muitos dias e algumas pessoas não conseguiram administrar essa situação e a separação tem sido uma recorrente, né? Uma verdade. Então, existem muitas pessoas. Pode ser que exista alguém do seu lado, próximo de você, precisando de uma palavra. E eu e você temos essa responsabilidade de levar a essa pessoa essa palavra. Dizer para ela, há uma esperança. Há uma esperança. Deus pode mudar a história da tua vida. Amém? Que essa salvação, conquistada por Jesus e declarada aqui pelo profeta Isaías, seja uma constante na sua vida. Todos os dias, quando você acordar, você possa dizer, Senhor, muito obrigado por essa salvação. E sentindo no seu coração um desejo tão ardente, pulsando, o seu coração inflamado, pegando fogo de vontade, não somente de permanecer nesse caminho, nessa rota, mas também de anunciar essa salvação a outras pessoas. Pastor, eu não consigo pregar. Não é pregar, é só falar, ó, Jesus Cristo salva, ó, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por causa dos seus pecados. Só falar isso para a pessoa. Não precisa se preocupar com o que você vai falar, como você vai falar, só fale, só deixe Deus usar você. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu estou muito feliz por cada pessoa que tem participado da nossa live, por cada pessoa que tem alcançado. Eu sei que a gente espera que isso tudo acabe e nós possamos voltar ao convívio da igreja, né? Do culto, dentro do templo, a comunhão com os irmãos. Mas enquanto isso não acontece, Deus está usando essa ferramenta que é Facebook, internet, de um modo geral,
seja YouTube, Instagram, para alcançar pessoas que provavelmente não estariam dentro da igreja normalmente, mas hoje estão sendo alcançadas por causa da internet. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu não sei se você colocou algum pedido de oração no comentário. Amém? Se você colocou, a gente vai orar agora. Se você não conseguiu colocar, não tem problema. A gente vai orar desse mesmo. Deixa eu pegar aqui alguns nomes, né? Amém. A Márcia Lima pede oração pela família e pela cunhada, pela filha e o genro. Luzia Barcelos pelos filhos Cíntia e Lucas e pela família. A Luci pede oração pelas pessoas que sofrem violência doméstica na quarentena. Muito bem lembrado, Luci. Esse convívio muito intenso, a gente falou aqui, está trazendo coisas assim absurdas, e a violência doméstica, que já era uma verdade, ela teve um aumento. Talvez esse aumento não tenha sido registrado porque as pessoas não foram às delegacias e tal, mas com certeza o aumento foi muito grande, e a gente com certeza ora por essas pessoas para que essa violência cesse em nome de Jesus, seja ela cometida pelo próprio companheiro, pela companheira, enfim, mas que isso seja cessado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, feche os olhos e nos acompanhe. Márcia Lima, Luzier Barcelos e Luci. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, cultuando o Senhor, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Pai, nós apresentamos a Ti esse momento, te pedindo, Deus, que nós possamos, todos os dias ao acordar, Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor se preocupou conosco, Pai. O Senhor um dia olhou para nós com um olhar de misericórdia, de amor incondicional, e não olhou para aquilo que estávamos fazendo, mas o Senhor simplesmente nos amou. E eu te louvo por isso, Deus. Eu te apresento cada pedido para a Márcia Lima, a Luzia, Barcelos, a Luci, e cada um dos problemas que foram apresentados aqui, Pai. Suas famílias, Pai, a violência doméstica que tem assolado a nossa sociedade. Nós apresentamos a Ti, Deus, te pedindo, Senhor, cuida de cada família nessa hora. Pai, cuida dessas pessoas, Pai, que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor esteja entrando, ó Deus, em cada lar, trazendo paz, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor esteja invadindo cada lar com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja dando um basta, Deus, em tudo aquilo que esteja acontecendo nos lares. Ó Deus, esteja essa família onde estiver, em uma casa, em um barraco, no morro, nas estradas, nas ruas, em uma viela. Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, essas famílias, e que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, cuidando de cada uma delas. Pai, nós oramos repreendendo toda doença, oramos repreendendo todo medo, toda depressão, tudo aquilo, ó Deus, que possa tirar, Deus, o foco do Senhor, do Teu povo. Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, em cada uma dessas famílias. Nós apresentamos a Ti, Pai, ainda, Senhor, nesse período, cada trabalhador que está saindo da sua casa, rumo ao seu trabalho. Apresentamos esses, Pai, te pedindo guarda, Senhor, a entrada e a saída, a ida e a volta. Abençoa, Deus, cada comércio, abençoa cada empresário, cada empresa, essas empresas, Pai, que nós temos ouvido, muitas
muitas vezes estão quebrando, porque estiveram fechadas durante muito tempo, Pai. E nós temos notícias de que muitas estão fechando. Existem notícias também, Pai, de que muitos trabalhadores perderam seus empregos. Pai, tem misericórdia, Pai, e entra com a tua provisão, Senhor, e que o Senhor esteja cuidando de cada um, seja empresário, seja o Deus trabalhador, seja de que área for, que o Senhor esteja cuidando. Alcança também, Pai, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, nos hospitais, ó Deus, nas UPAs, nas clínicas, Pai, em nome de Jesus, cada enfermeiro, cada motorista de ambulância, cada maqueiro, cada médico, Deus, cada vigilante, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti, Pai, a nossa vida, a nossa família, apresentamos a Ti cada família, Pai, de Deodoro, cada família, Pai, do Triângulo, do Conquista, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada família ali representada, que a sua mão poderosa esteja cuidando de cada um, Pai, de cada lar, em nome de Jesus. Nós oramos, entregando todos, Pai, aqueles que puderam participar, ó Deus, dessa live, e aqueles que porventura vão assistir posteriormente, que o Senhor esteja alcançando essas vidas, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim te pedindo, nos dá, Pai, uma noite abençoada de sono, que possamos acordar amanhã prontos para fazer tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que tenhamos uma noite de sono abençoada, um sono reparador, e que possamos juntos, a uma só voz, exaltar e engrandecer o Teu santo nome. Nós oramos assim, agradecidos, e fazemos isso em nome de Jesus. Estenda sua mão para frente, que o grande e poderoso amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo se manifestem na sua vida, não somente hoje, mas em todos os dias. E aqueles que vão, ó Deus, propagar a salvação conquistada por Jesus, digam amém. Amém? Deus abençoe a tua vida. No domingo, 10 horas da manhã, nós nos encontramos mais uma vez para adorarmos o Senhor e esperando em Deus que isso esteja chegando ao fim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.